Sejam muito bem-vindos nessa tarde de hoje e que possamos assimilar tudo aquilo que é colocado à nossa disposição numa reunião como essa, que se faz em nome de Deus, estudando os ensinamentos de Jesus. Ao mesmo tempo, sabemos também que estamos sendo alvo dos cuidados da espiritualidade. Portanto, com muita gratidão, nós nos colocamos em condição de pacientes para recebermos toda a medicação fluídica que o nosso corpo material e o nosso espírito necessitam e merecem receber a cada encontro. Nossa irmã Eliane fará a leitura da tarde de hoje. Boa tarde. Em torno do porvir. Livro Ceifa de Jesus, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, em Marcos 16, versículo 15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com instrução para afastar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar, para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio, quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da vida pública. Despende fortunas enormes com exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita, sobre os princípios de Jesus, porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã, ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, e acima de tudo, nos domínios do coração. Obrigada. E agora vamos aproveitar o estudo que a nossa irmã Leuda fez sobre ainda o capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire, na recomendação de Jesus, não vades ter com os gentios.
um bom estudo para todos nós. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Como toda segunda-feira, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire, e o nosso enfoque é no item 8, no item 9, no item 10, não vades ter com os gentios. Vamos voltar ao capítulo 23, quando nós aqui falamos, eu mesma acho que falei sobre isso, aquele encontro de Jesus com os 12 discípulos, registrado no capítulo 10 de Mateus, onde Jesus pede aos discípulos para curar enfermos, erguer os mortos, purificar leprosos, para levar o seu evangelho, né? E ele ainda esclarece: tudo o que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. Ou seja, lembram-se que quando os discípulos perguntaram por que Jesus falava para eles em parábolas? Que Jesus disse: vocês já estão preparados, vocês já me entendem. Há, inclusive, colocações que os discípulos já vieram encarnar, né, para serem encontrados por Jesus. Tanto que ele vai passando: me segue Simão, me segue Tiago, me segue fulano. E ninguém oferece resistência nenhuma. Eles vão como se fossem assim, robôs, e acompanham Jesus. Então, ele já tinha uma certa preparação. Né? E então ele pedia que o que eu disse na escuridão, quer dizer, o que eu disse aqui, em boca pequena, expliquei para vocês entenderam? Eu quero que vocês agora coloquem a candeia sobre o candeeiro, que vocês iluminem, que vocês espalhem, que vocês exemplifiquem tudo que eu ensinei. O Evangelho de Jesus é dinâmico. Nós não temos que estudar o Evangelho, ler o Evangelho, aprender o Evangelho para guardar para nós. Não. Ele tem que ser espalhado. Ele tem que ser exemplificado. Não é isso? Vocês vejam que Jesus, ele não esperava ser procurado para minimizar o sofrimento do outro. Ele percorria todas as cidades, todas as aldeias, ensinava nas sinagogas, no campo, nas margens dos lagos, nas praças públicas, em qualquer lugar, em qualquer dia, embora a lei proibisse trabalhar no sábado. Não tinha essa. Estava precisando, ele estava ali para ajudar. Ele curava as doenças e as enfermidades, não adotava posições que impressionassem. Eu sou tal, eu sou o Filho de Deus, eu curo, eu faço, eu aconteço. Quem quiser e precisar, que venha a mim. Pelo contrário, ele saía fazendo bem a quem precisasse, curava as doenças, curava as enfermidades, é claro, daqueles que ele via que já podiam ser curados. Ele não adotava posições que impressionassem. Ele não usava roupas especiais para as suas realizações. Hoje eu vou sair para curar. Então, hoje eu vou botar uma roupa branca, vou colocar eu não sei como é o nome daquilo que os padres usam, aqui aquela faixa, eu vou curar, então hoje eu vou usar verde, que verde é a cor da saúde. Não, hoje eu vou usar roxo porque é dia santo. Nada disso. Não tinha preocupação com roupa. Ele não impunha condições e não se prendia a aspectos de religião. Ele não chegou para o paralítico e perguntou: escuta aqui, qual é a sua religião? Você vai ao templo?
você paga os impostos, você faz oferendas. Não. Ele curava a qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Certo? Então, é para ser dinâmico o Evangelho. E podemos dar aqui como exemplo, para tudo isso que eu acabei de falar, a passagem do centurião. O que é um centurião? É um oficial romano. É um oficial, ele tem um cargo de respeito. E ele comandava a centúria. Centúria é um destacamento militar composto de 100 soldados, daí centurião. Ele era o comandante, não era qualquer um. Ele era um posto alto. E qual não foi a surpresa dos discípulos quando aquele centurião chegou perto de Jesus? Ele, opa, o que vão aprontar com o mestre? Aí vem alguma coisa esquisita. Como é que esse cara aí, esse romano, vem se dirigir a Jesus? Para que será? Afinal de contas, os judeus não detestavam os romanos. Pela imposição, pelo domínio, pelos impostos. Eles detestavam, eram inimigos de raça. Mas eis que o centurião se aproxima e solicita a cura do seu servo, que está na cama, sofrendo muito, paralítico, paralisado. Qual não foi a surpresa dos discípulos? Como Jesus, suavemente, docemente, diz, irei vê-lo. Mas o centurião de pronto, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois também eu, centurião, apesar de sujeito a outrem, de ter um chefe superior, um comandante superior, eu digo aos meus soldados que tenho as minhas ordens, vai ali, ele vai, vem cá, e ele vem. Eu digo para o meu servo, faze isso, e ele faz. Ou seja, se eu posso fazer isso, mandar e ser obedecido, tu, Jesus, podes pedir ao teu superior, a Deus, que cure o meu servo. Basta uma palavra. Olha só as virtudes que esse centurião nos mostra. Ele usa de compaixão como seu servo, o seu criado, quase que um escravo naquela época. Ele tem compaixão, tem dó, ele quer ajudar aquele irmão que está precisando. A humildade, quando pede pessoalmente ajuda a um judeu, um inimigo de raça. Ele podia ter dito para qualquer soldado, fulano, pega aquele cara, traz ele aqui na minha casa, que eu quero que ele cure o meu servo. Não podia? Podia. Ele tinha soldados para obedecê-lo. Mas não, ele mesmo, humildemente, chegou a Jesus e pediu. Uma outra virtude que ele nos apresenta, a fé que detinha, embora fosse pagão. Os judeus já acreditavam no único Deus, nós já sabemos disso. Os romanos não. Então ele era um pagão, mas ele tinha fé que aquele homem que ele ouvia falar do que fez, do que dizia, dos que salvava, coisa e tal, ele acreditava que podia ajudar o seu servo. Ele tinha fé. E para a gente ter fé, a gente não precisa entrar num templo, fazer romaria, fazer reza, não. A gente tem que acreditar e querer e fazer. Ele acreditou, ele quis, ele se movimentou, procurou Jesus para pedir ajuda. Outra característica de virtude nesse centurião, o respeito a Jesus. Não expondo Jesus ao constrangimento de ir até a sua casa. Ele sabia que ele podia ser achincalhado, debochado, talvez até apedrejado, né? Então, ele respeitou. Olha o exemplo desse centurião,
pagão. Compaixão, humildade, fé e o respeito ao próximo. Jesus apreciou o rapaz. Não é? Tinha que apreciar, concorda? E diz para os seus discípulos: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei semelhante fé. Ou seja, entre os judeus, crentes num Deus, sabedores da lei, ele não tinha encontrado algum que tivesse a mesma fé desse centurião, que não acreditava em Deus, ou que pelo menos não falava em Deus. Nem entre os discípulos ele encontrou tal fé. Jesus pede aos discípulos, naquela ordem: curem, façam, aconteçam, ensinem na claridade o que eu estou falando para vocês aqui em boca pequena. E o que Jesus pede a nós, discípulos modernos? Nós, espíritas verdadeiros, que estudamos a doutrina, estudamos o Evangelho e procuramos exemplificá-lo. Somos discípulos novos, somos os últimos convidados para a ceia, para a vinha do Senhor, para trabalhar na vinha do Senhor. O que ele pede para nós? A mesmíssima coisa que pediu para aqueles 12 discípulos. Olha, faça brilhar a vossa luz. Eu sou a luz do mundo, vós também sois a luz do mundo. Faz brilhar a vossa luz. Exemplifica o Evangelho. Não põe embaixo do candeeiro, nem cobre com o alqueire. Ilumina os outros através do teu exemplo. Só isso. Reergam mortos, curem os enfermos da alma. É claro que a gente sabe que ninguém faz morto ressuscitar. Isso não existe. Morreu de verdade, não volta. É uma figura. E curem os enfermos da alma, os doentes na alma. Se não me engano, foi Sueli que na palestra anterior falou que existem verdadeiros mortos no corpo de carne. Olha lá, uns permanecem no inferno do remorso e do arrependimento, estão vivos, mas sofrendo, aflitos, um verdadeiro inferno na vida, pelo arrependimento do mal que já provocou, do mal que já fez. O que é o inferno, se nós usarmos essa representação? Não é um sofrimento? Nós conosco mesmo? Não é arrependimento do que faz de errado? Quantos que estão no corpo de carne e vivem no purgatório das aflições, suplicando auxílio? O purgatório pede auxílio, está pedindo auxílio para se melhorar. É aquele que passa fome, é aquele que passa frio, são os que sofrem injustiças, ou dentro de um grupo, ou dentro da sociedade. São os que sofrem maus tratos, dentro de casa, em qualquer lugar. Vivem aflição, pedem socorro, me tira dessa aflição, me ajuda, me tira desse purgatório. Existem aqueles que vivem no suposto céu de adoração religiosa. Eu não falto ao meu templo. Todo domingo, ou todo sábado, sei lá que dia, aquela hora eu estou lá na missa, eu estou no templo. Eu colaboro com isso, eu colaboro com aquilo, eu faço isso, eu falo aquilo, eu rezo o terço, eu faço... Enfim, e eu estou salvo. Eu estou no céu, no suposto céu. Eu não tenho mais pecado, eu estou tudo certinho com Deus. É um suposto céu. Né? Outros sufocados no orgulho e no egoísmo, mortos, até aqui, sufocados de tanto orgulho, de tanto egoísmo. São mortos-vivos, encarnados. E ainda tem os que vivem
da crueldade. Só planejando mal. São os que matam, os que roubam, os que planejam a derrota de alguém, os que separam as pessoas pela fofoca, pela maledicência. São mortos-vivos. Em verdade vos digo, está lá no capítulo 6 do nosso Evangelho, palavras do Espírito de verdade, de Jesus. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Sofrimento, todos temos, senão não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiações. Dores, todos temos. Perdas, todos temos. Doenças, todos temos. São os fardos que nós devemos carregar. É uma dor necessária para nós evoluirmos espiritualmente. Mas sobra um tempinho para assistir o irmão. Então, são bem-amados meus. Aqueles que, mesmo sofrendo, tendo uma vida difícil, ajudam o irmão. Há algum tempo atrás eu dei uma esmola, que tinha uma senhora que morava no meu bairro, morava não, uma moça de rua, que era Sônia o nome dela, e ela passava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, já não estava bem da cabecinha dela, uma senhora bonita, até disseram que ela já foi candidata a Miss Ipanema, você vê a cabeça como ficou. E eu sempre pagava o café para ela, ela gostava do café e o pão com manteiga, numa determinada padaria. Aí eu dava sempre o dinheirinho para a Sônia. Aí, certa vez, ela estava sentada num banquinho. Sônia, você já tomou seu café hoje? Não. Eu dei lá a quantia que ela pagava o café. E do lado tinha uma moça nova, toda estrachada no banco. Eu também preciso, eu também, não sei o quê, aquela malandragem toda, né? E conversei com ela e tudo, mas na minha cabeça alguma coisa bateu. Ela vai tirar o dinheiro da Sônia. Aí eu fui andando, como quem não quer nada, vendo o que estava acontecendo. De repente a moça sumiu e eu voltei. Sônia, ela pegou o seu dinheiro? Olha o exemplo dela. Não, eu dei para ela porque eu tinha outra nota igual. Uma pessoa necessitada, tá, para comer, né, para se alimentar, ficou com misericórdia da outra, que nem sei se era tão necessitada quanto ela. Olha que exemplo. E Jesus continua: estou convosco e meu apóstolo vos instrui na preciosa doutrina. Kardec instrui a todos nós a doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. A doutrina que explica o porquê dos nossos sofrimentos, das nossas dores, dos nossos problemas. Dissipando o erro das revoltas. Não é para nos revoltarmos, é para termos resignação, para sabermos que tudo que a gente passa, que é desagradável, tem alguma finalidade. É para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Pois bem, Jesus, voltando ao Evangelho de Mateus. Vocês façam isso, Jesus disse, faça aquilo, coloca a candeia sobre o candeeiro. Segundo o conselho de Jesus, não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi um primeiro alerta de Jesus. Não procureis os gentios. Quem são os gentios? Todo mundo ali que não era judeu. Eram das civilizações vizinhas. Não eram judeus, eram gentios. Agora vejam só, assim como curiosidade, os gentios acreditavam em vários deuses. Só quem acreditava no único Deus eram os judeus naquela época. Por isso que Jesus encarnou ali.
já tinha mais de que meio caminho andado para passar os seus ensinamentos. Vejam que interessante. Os gentios não podiam pisar nos templos, entrar nas sinagogas. Só os judeus. Judeus e gentios não podiam casar. Tanto que quando nascia uma criança, aquela menina já era prometida para aquele menino, ou porque era da mesma família, ou porque eram famílias amigas, unidas, para poder casar entre eles. Não era para casar com gentios, com quem ainda não era, quem não acreditava no Deus único, né? Não era judeu. E o mais interessante que eu acho é que judeu não podia comer na casa de gentios. Por que não podia comer na casa de gentios? Tem um monte de regrinhas, um monte de leis civis para organizar. Moisés, eu digo que era um visionário. Ele estava além daquele povo. Eu acho que ele, assim, era um profeta, era tido como profeta, né? Ele via, ele sabia dos problemas de certas alimentações, que podia acontecer lá, ele já conhecia. Judeu, por exemplo, só come, quer dizer, o judeu daquela época e os judeus ortodoxos, que hoje em dia a coisa é diferente. Não tem essa, mas tem os ortodoxos. Eles não comem o camarão. Só pode comer peixe que tem escama e barbatana. Se o peixe não tiver escamas e barbatana, judeu não come peixe. O ortodoxo. Eu estou falando do ortodoxo e daquela época também. Tá? Carne de mamífero, os mamíferos tinham que ser ruminante e tinha que ter o casco com fenda, assim, dividido em dois. Interessante, né? Por isso que não come porco. O porco não é ruminante. Porque dizem, eu fui ver, por que será que ele não é ruminante? Por quê? Por que não come a carne do ruminante? Porque diz que o ruminante tem um trabalho no aparelho digestivo que elimina as toxinas da carne. Olha, eu também não sabia. Então, você vê como Moisés tinha uma percepção mais além do que aquele povo ignorante. Existe também, ainda existe, a carne cachê, o alimento cachê. A carne, por exemplo, naquela época não tinha geladeira. Se não tinha geladeira, não tinha gelo. Como é que ia conservar a carne? Por mais alguns dias. Eles cortavam a carne de um jeito para sair todo o sangue, porque o sangue é que faz a carne ficar com aquele cheiro esquisito que está apodrecendo. É o sangue que estraga a carne crua. Até hoje ainda tem a comida cachê, a carne cachê. Ainda existe isso. Então, são curiosidades que eu trouxe assim, para mostrar como era diferente a cultura do judeu com a cultura dos gentios. Né? Mas eles se relacionavam, se davam, faziam negócio, normal. Mas tinha essas regras, tinha que respeitar essas regras. E um outro alerta que Jesus faz: não entreis nas cidades dos samaritanos. Eu já conversei sobre isso aqui uma vez, algum tempo atrás. Não entreis nas cidades dos samaritanos. Israel era composto de 12 tribos. Cada pedacinho desse aí é uma tribo da antiga Israel. Por que 12 tribos? Jacó tinha os 10 filhos. Dentro desses 10 filhos estava José, que vinha a ser depois o marido de Maria. E esse José tinha 2 filhos, Ibraim e Manassés. Então, cada pedaço desse do antigo Israel tem o nome do filho de um filho de Jacó. Sendo que Ibraim e Manassés são netos, são filhos de José. Receberam também um pedacinho, uma tribo, que eles chamavam, a tribo. Eram 12 tribos. Depois, por desavenças, morreu o rei Salomão, que era filho do rei Davi. Aí já entra numa história mais complicada, cheia de nome.
mas devido às desavenças, aquele Israel dividiu-se. Tá? Ao norte ficaram 10 tribos que formaram o reino de Israel, que no século 9 a.C. foi declarada a capital de Israel e por 200 anos foi capital de Israel. A capital era Samaria, durante 200 anos. E ao sul, 2 tribos se reuniram, formaram o reino de Judá, cuja capital, Jerusalém. Então, eram os judeus e os samaritanos. E não se davam, se não Lembram da passagem da samaritana, que Jesus pede um copo d'água? Primeiro ela se ofende porque o homem não se dirigia à mulher para falar. E ainda mais um samaritano se dirigindo a um judeu. Os 2 povos se odiavam. Mais curiosidades. Os judeus tinham aquela ideia de raça pura. Povo escolhido de Deus, certo? E os samaritanos tinham muita mistura de etnias. Os assírios misturaram muitas etnias com aquelas tribos lá do norte. Então, os judeus de Jerusalém, os judeus de Judá, do reino de Judá, não consideravam eles raça pura, não consideravam os samaritanos judeus. E os judeus também não se consideravam parte da sociedade judaica. Eles se autodenominavam israelitas samaritanos. Era um ódio danado. Os 2, o reino de Judá, o reino lá da samaritano, de Israel, levantaram os seus templos. E cada um achava que o seu é que era a verdadeira casa onde morava Deus. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 livros, né, que juntos formam um documento chamado Torá. São os 5 livros. Deixa eu ver se eu lembro. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Era a Torá. Os samaritanos aceitavam e seguiam a Torá, tá? Que deu origem ao início dos evangelhos cristãos, né? Que é o Velho Testamento, deu início ao Velho Testamento. E os judeus aceitavam o Pentateuco, os profetas, os escritos que falavam dos profetas, que tinham cânticos, que eram feitos até pelos mais velhos da comunidade. Então, divergências políticas e divergências religiosas. Que clima teriam os discípulos de Jesus para falarem para esse povo do Evangelho? Jesus sabia que não ia ter clima. Eles eram só alunos. Eles não tinham o carisma de Jesus, né, o jeito de falar, aquele envolvimento todo, não tinha. Então, não pisem nas cidades da Samaria e não vão aos gentios, eles não estão preparados ainda. Jesus enxerga muito longe. Ele sabia que a sua doutrina, mais dia ou menos dia, mais séculos ou menos séculos, se espalharia por todo o mundo, por todos os povos, judeus ou não judeus, de Oriente para Ocidente, como espalhou. Lembram-se daquela Joana de Ângeles, quando eu disse que ela chama o Evangelho de Jesus de uma sublime canção? Que atravessou séculos, que venceu a idade medieval, as fogueiras, as inquisições, as perseguições, e chegou até nós ainda nos encantando. Jesus sabia, e que chegou até nós e ainda vai chegar muito mais. Jesus vai nos conduzir a todos para uma fraternidade geral. Vai demorar, mas tem que ser. Deus está preparando o festim das bodas. Lembra-se do festim das bodas? Onde vamos festejar a fraternidade entre todos os povos, graças a Jesus. Casa de Israel é todo o povo judeu. E ele diz para antes
levar o Evangelho às ovelhas perdidas de Israel. Ovelha é um símbolo cristão para designar os seres humanos seguidores de Deus. Todos nós que acreditamos em Deus, que seguimos o Evangelho, somos ovelhas do Senhor. Por que ovelha? É um bichinho manso, sabe como é que é? Não? Anda sempre assim, facilmente se perde do rebanho, facilmente cai em abismos, facilmente são apanhados e engolidos por lobo. Olha as figuras. Sai do rebanho, são facilmente levados pela conversa, são facilmente tentados pelo materialismo e caem em abismos, são engolidos pelos lobos. Olha, tudo tem um significado por trás, né? Tudo tem. E Jesus é o nosso pastor, porque as ovelhas precisam de um pastor para conduzi-las, para protegê-las. Quem é que é o nosso pastor? Jesus. Ele é o nosso apacentador amoroso, carinhoso, que nos conduz com segurança, que nos conduz com o cajado do Evangelho. Ele nos mostra o caminho, né? Ele nos ensina como ser, como fazer para ser verdadeiros discípulos. Vamos sair lá da época de Jesus, vamos para cá, nós discípulos modernos, nós espíritas, que já nos empenhamos em praticar o Evangelho, né? A gente só não escuta, a gente já se empenha. Velho. Bom, vamos fazer uma brincadeira. Quem são os gentios modernos? Os gentios para nós espíritas? São aqueles que não são da mesma opinião, seguem outras crenças. Certas concepções espíritas podem parecer chocantes para aqueles que ainda se acham aferrados às práticas exteriores. Olha só, o espiritismo se liberta dos fetiches. O que são os fetiches? Aquele poder que a gente dá a coisas materiais, é um poder sobrenatural. Pendura aqui um rosário, né? Um terço, aquele cordão de terço, Cristo aqui, porque vai te afastar de todo mal olhado, vai te afastar disso, vai te afastar da... É um fetiche. Estão atribuindo um poder sobrenatural, um poder divino, a um objeto. Acende uma vela. Quanta gente que vai ao cemitério, não sei quantos anos depois, acender vela para o morto. Aí eu pergunto, a luz chega lá daquela vela? Não tem poder nenhum. Agora, ora, recolhe, ora, pede, vibra, que te garanto que a oração vai chegar. Onde você estiver, a qualquer hora do dia, não precisa ir para a igreja, nem ajoelhar para isso, não. Né? Então, o Espiritismo nos convida à reforma íntima e à prática do bem. É isso que o Espiritismo quer de nós. Que a gente faça um autoconhecimento, quem eu sou, como é que eu estou, o que faço de bom, mas ainda o que eu faço de errado. O que eu preciso consertar em mim? É um autoconhecimento isso, é uma autoanálise. E nos transformarmos. A autotransformação. Começar a trabalhar nisso. E a prática do bem. Quem seriam os samaritanos modernos, para nós aqui espíritas, discípulos modernos? Os incrédulos, os zombeteiros, os adversários da doutrina espírita, aqueles que ainda são cegos do espírito, ou por incompetência, às vezes não alcança, né? Ou por interesse, para não ter que mudar, de rumo,
de comportamento. Afinal de contas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, diz o seguinte: a exemplo dos apóstolos, procuremos primeiramente fazer prosélitos, ensinar, exemplificar a nossa doutrina entre os de boa vontade, entre aqueles que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, entre aqueles que desejam luz, aqueles que raciocinam, aqueles que não aceitam mais a fé cega. Disse, é verdade. Não. A maioria quer explicação. Por que é assim? Né? É grande o número, sem perder tempo com aqueles que não querem ver nem ouvir. Então, os que raciocinam, os que já querem explicações, eles balançam. Muitos aceitam a nossa doutrina, muitos não aceitam porque não querem mudar. Não é verdade? Mas a maioria quer explicação. Racionalidade. Os outros virão a seu tempo. Ideias são como sementes. Os outros virão a seu tempo, como Jesus já pensava. Não vão para os samaritanos, não vão para os gentios, vai chegar o tempo deles, vai chegar o tempo de todos, não tenho pressa, eu sei que vai chegar. Os que não, é que nem semente, outros virão a seu tempo, ideias são como sementes. Os que não ouvem, os que não se sensibilizam, não se dispõem a seguir as orientações de Jesus, que nos convoca à mudança, é como se a semente caísse à margem do caminho. Lembram da parábola do semeador? As sementes que caíram fora da terra, da terra arada, da terra forte, os pássaros comeram, foram inutilizadas. Assim, os ensinamentos para quem ainda não entende ou não quer entender os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Vem o maligno, que são as más tendências, e as engole. Avança, portanto, fiel ao compromisso abraçado de amar e servir. Certo de que hoje ou mais tarde, conforme aconteceu conosco, também eles terão oportunidade de ver o esplendor da luz da verdade e de se confessarem: o que sei é que éramos cegos e agora vemos. Outra, ainda no capítulo 10 de Mateus, continuando, ele disse para transmitir seus ensinamentos, para não pisar na terra dos gentios, para procurar as ovelhas de Israel, e ainda disse mais: e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos pés. Também, isso é continuação desse encontro de Jesus com os 12 discípulos. Curiosidade. Eu adoro falar das curiosidades. Se a gente for hoje a Israel, uma terra que tem muitos desertos, e o maior de todos é o deserto de Negev, ocupa 60% de Israel. E, pasmem, esse grande deserto é um grande produtor de frutas e legumes, principalmente laranjas. Sabe como que conseguiram isso? Através do reuso da água. Olha, através do reuso da água. Tem até lugar para se hospedar nos desertos. Isso agora. Vamos ao tempo de Jesus? Não tinha nada disso. Nem asfalto, nem água de reuso. Água de reuso sequer devia ter, não devia ter água encanada, óbvio. Então era poeira pura. Era aquele vento de deserto que levanta a poeira, te enche de terra. Todo mundo andando, não tinha carro, não tinha Uber. Então,
era de praxe a pessoa chegar, um andarilho, um viajor, ser abrigado por alguém em sua casa, ser convidado para passar a noite em sua casa, ou para qualquer outra coisa. Aquele anfitrião oferecia uma bacia com água para lavar os pés. Os escravos lavavam os pés. E óleo para ungir o cabelo. Imagina um vento cheio de areia. O cabelo devia chegar tudo em pé, tudo arrepiado. Então o óleo baixava o cabelo. Mas você está imaginando? Vai lá e imagina. A menina está morrendo de rir. Pois é, acontece que Jesus foi convidado para a casa de um fariseu. Quando chegaram lá, não fizeram nada disso. Entra uma mulher de vida reprovável, uma prostituta, se atira aos pés de Jesus, chorando, idolatrando Jesus, lava os pés com as suas lágrimas e enxuga com seus longos cabelos. E Jesus escuta lá os fariseus, a boca pequena. Se esse cara fosse um Messias, se fosse um inspirado, ele saberia que mulher é essa. Que essa mulher não vale nada, que essa mulher de vida é isso. Jesus captou a mensagem e disse: olha, eu entrei em tua casa, não me deste água para os pés e não me ungiste a cabeça com óleo. Ou seja, você não me deu as boas-vindas. Porque o viajante, quando era bem acolhido, quando gostavam que ele viesse à sua casa, faziam isso. Não fizeram com Jesus. Não demonstraram, como é que se diz quando a gente recebe alguém? Acolhimento, um bom acolhimento. Então, qual é o ensinamento de Jesus quando ele diz para sacudir o pó das sandálias? E esse ensinamento é para aqueles discípulos e é para nós, os discípulos modernos. Aqui tem um monte de exemplos que Emmanuel nos aponta. O pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. A gente faz, exemplifica, não é para receber aplauso. Eu estou aqui fazendo um estudo em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, não é para receber aplausos, não é para receber elogios. Eu estou prestando o serviço. Eu estou cumprindo o que eu desejo fazer e que gosto de fazer. Mas eu não estou impondo. Quem não quiser ouvir, quem não quiser registrar, eu não tenho que me incomodar com isso. Tem que sacudir essa poeira e deixar para lá. Levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. O outro pó da sandália, a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade. A dilaceração inútil perante a ignorância dos outros. Não entende, não quer entender, não quer ouvir falar de espiritismo, não quer saber de nada disso. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Onde é que eu estou? O anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis, a revolta contraproducente junto às sombras do mal. Estão me desejando mal, estão me chamando disso, é beata, é isso. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho. Desistir? Jesus não desistiu. Com toda perseguição, com todo xingamento, ele nunca desistiu. Sacudiu a poeira. A exigência da compreensão alheia. Tem que me ouvir, tem que aceitar que eu estou com a verdade. Não, não quer aceitar. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Os melindres da suposta superioridade. Eu sou tal. Eu falo do Evangelho. Eu sigo o Evangelho. Então, vocês têm que me seguir. Vocês têm que me imitar.
Ó, prepotência, orgulho. Os melindres, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Tudo isso aqui são exemplos que Emmanuel cita de poeiras que nós, discípulos, devemos descartar. Resumindo para nós modernos, para nós que já estudamos o Evangelho, portadores da luz aos que jazem das trevas, aos que precisam de ajuda, aos que estão presos ao materialismo, a rituais, se não formos bem recebidos, sacode as más impressões e segue alegremente, sem ferir, sem desconsiderar e sem guardar mágoa. Misericórdia para com eles. Onde não consigas ajudar, faze silêncio e exemplifica sempre a verdadeira caridade, como Jesus definia: benevolência, indulgência e perdão. E fechamos aqui com Emmanuel, quando ele nos aponta: Paulo, após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, Paulo era um importante soldado romano, quase formado em fariseu. Lembram? Tinha uma cultura extraordinária, tinha uma família nobre. Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, o que acontece? Volta-se para servir ao próximo por amor a Jesus. Olha a mudança radical do homem velho para o homem novo. Acho que é o maior exemplo, ou talvez um dos maiores, de mudança do homem velho para o homem novo. Ele recebeu a ironia e o desamparo dos familiares. Quando ele foi visitar o pai dele, na cidade lá, Saulo de Tarso, né? O pai expulsou ele, não deixou nem ele entrar em casa. Não é mais meu filho. Imagina. Enfrentou a desconfiança e o insulto dos velhos amigos, grandes amigos, verdadeiros amigos. Não pensava igual a mim? Não é meu amigo. Dispensa. Os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Nas cidades em que Paulo caminhava, pregando o Evangelho, ele foi muitas vezes apedrejado, preso, perseguido. O convertido de Damasco, Paulo, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre será o alvo que Paulo perseguiu, o alvo que nós devemos perseguir, a união divina do discípulo com o Mestre. Obrigada pela atenção. Obrigado. Fiquem com Deus.